Adorar a Eucaristia para alimentar a fé. Ninguém come do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia sem que antes o tenha adorado. Santo Agostinho. Se você quer comungar, antes você deve adorar Jesus na Eucaristia. E se nós não adorarmos, nós estamos pecando. No primeiro milênio, a Igreja vivia uma fé na presença de Jesus na Eucaristia, que era uma fé inabalável. Todo mundo tinha certeza absoluta de que Jesus estava presente na Eucaristia. Durante os 1000 primeiros anos da Igreja, não havia nenhuma heresia que negasse a presença de Jesus na Eucaristia. Todo mundo acreditava. Todo mundo automaticamente ia para a missa e, na própria celebração da missa, adoravam e comungavam. Acontece, porém, que no segundo milênio, ou seja, nesses últimos 1000 anos, surgiram inúmeras heresias eucarísticas, ou seja, pessoas que negavam a presença de Jesus na Eucaristia. Já na Idade Média houve várias heresias. A heresia de Berengário, heresia da empanação, mas depois essas heresias culminaram na heresia protestante, onde Lutero negou radicalmente a presença de Jesus na Eucaristia. Lutero disse que na Eucaristia existe uma consubstanciação, ou seja, que a substância do corpo de Cristo está presente junto com a substância do pão. Isso quer dizer que, do mesmo jeito que Jesus está presente em uma cadeira onde você senta, onde ele está presente na mesa, na natureza, ou seja, essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares é a mesma que está presente naquele pão. E quando se celebra a ceia, porque os protestantes não celebram missa, você só toma consciência dessa presença de Cristo. É simplesmente um ato pedagógico, é uma pedagogia. Você pega aquele pãozinho e come, simbolizando que você está em sintonia com o corpo ressuscitado de Jesus. Mas é só um símbolo. Vejam que heresia tremenda, que heresia terrível. Os protestantes não acreditam que Jesus está presente na Eucaristia. Mas Jesus não disse, tomai todos e comei, este pão simboliza o meu corpo. Não, Jesus disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Nós sabemos que Jesus está presente de uma forma como ele não está presente em lugar nenhum. Existe a presença de Deus que está em todos os lugares. É a presença que nós chamamos de presença por imensidade. Deus está presente por imensidade em todos os lugares, mas a presença na Eucaristia real. Justamente na época em que começaram a surgir as heresias eucarísticas, começaram a surgir os milagres eucarísticos. Foi no segundo milênio, exatamente quando as pessoas começaram a duvidar da presença de Jesus na Eucaristia, Deus do céu mandava milagres para reforçar a nossa fé na Eucaristia. Milagre extraordinário de Lanciano, Itália, em que a hóstia e o vinho se transformaram em verdadeira carne e verdadeiro sangue. Também o milagre em Cássia, Itália, no santuário de Santa Rita, onde ela está enterrada, está a relíquia do breviário. Um padre desleixado, um padre que não tinha respeito pela Eucaristia, foi dar a comunhão para um doente. Passou no sacrário, pegou a hóstia rapidinho. Como ele não tinha uma teca, colocou a hóstia dentro do breviário e fechou. Levou para o doente e, quando ele abriu o breviário para dar a hóstia para o doente, a hóstia tinha sangrado. Outro milagre extraordinário foi de Bolzano, que hoje está na Catedral de Orvieto, na Itália, em que um padre, ao celebrar a missa,
ao partir o pão, a hóstia sangrou abundantemente em cima do corporal e da toalha do altar. Um herege fez um desafio a Santo Antônio. Se por algum milagre podeis provar diante de todo o povo que o corpo de Cristo está de fato presente na hóstia consagrada, eu abjuro a heresia e me submeto ao jugo da fé. Aceito o desafio, replicou logo Santo Antônio, cheio de confiança na onipotência e na misericórdia do Divino Mestre. Eis, pois, o que proponho. Tenho em minha casa uma mula. Depois de deixá-la fechada durante 3 dias, sem qualquer alimento, eu a trarei para esta praça. Então, em presença de todos, oferecerei a ela uma abundante quantidade de aveia para comer. E vós lhe apresentareis isso que dizeis ser o corpo de Jesus Cristo. Se o animal faminto abandonar a comida a fim de correr para esse Deus que, segundo vossa doutrina, deve ser adorado por todas as criaturas, eu crerei de todo o coração no ensinamento da Igreja Católica. No dia marcado ocorreu gente de todas as partes enchendo a praça onde se realizaria a grande prova. Católicos e hereges todos estavam numa expectativa fácil de imaginar. Perto dali, numa capela, Frei Antônio celebrava a Santa Missa com um fervor angelical. Chega então o albigense puxando sua mula, enquanto um comparsa traz o alimento preferido do animal. Uma multidão de hereges o escolta, pressagiando sua vitória. Nesse momento sai da capela Santo Antônio, tendo nas mãos o cibório com o Santíssimo Sacramento. Faz-se um profundo silêncio. Dirigindo-se à mula, ele brada com forte voz: Em nome e pelo poder de teu Criador, o qual, apesar de minha indignidade, aqui seguro realmente presente em minhas mãos, eu te ordeno, pobre animal. Vem sem demora, inclinar-te com humildade diante dele. Devem os hereges reconhecer que toda criatura presta submissão a Jesus Cristo, Deus Criador, que o Padre Católico tem a honra de fazer descer sobre o altar. Ao mesmo tempo, o albigense põe o monte de aveia debaixo da boca da mula esfomeada, incitando-a a comer. Ó prodígio! Sem prestar qualquer atenção no alimento que lhe é oferecido, não escutando senão a voz de Frei Antônio, o animal se inclina ao ouvir o nome de Jesus Cristo e depois se prostra de joelhos diante do sacramento de vida como para adorá-lo. À vista disto, os católicos explodem em manifestações de entusiasmo, enquanto os albigenses ficam esmagados de estupor e confusão. O dono da mula, porém, mantendo a palavra de honra dada a Santo Antônio, abjura a heresia e torna-se um fiel filho da Igreja. Quem é mais inteligente, a mula ou o homem? Que lição para nós! Um animal se inclinou e dobrou os joelhos, reconhecendo que Jesus está presente de corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia. Mas hoje, a maioria dos homens e mulheres não se ajoelham mais para Jesus. No juízo final, irão dobrar seus joelhos para o inimigo, como está escrito na Sagrada Escritura, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Filipenses 2:10. Nós necessitamos urgentemente fazer a adoração eucarística, porque se nós não adorarmos a Jesus na Eucaristia, estamos nos arriscando a perder a fé. A Igreja colocou os fiéis para receberem a comunhão de joelhos, para que, comungando de joelhos, atestassem: é Ele, de verdade, é Deus, e eu dobro meus joelhos diante dele. Feliz de quem lê, segue e divulga o livro A Palavra Viva de Deus,
porque será chamado de Filho da Luz.